Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é dia 5 de maio de 2023 e nós vamos juntos dar prosseguimento aqui, dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Né? Então, o que acontece? Vocês já sabem que eu estou em Angra dos Reis, né? Estou no seminário 36º Seminário Especial da Prosperidade da Seichonoye, né? Vim para cá, cheguei hoje de manhã, por isso que o vídeo está saindo tão tarde, né? Foram 3 horas de estrada, chegamos, tivemos aulas, enfim, foi tudo maravilhoso. Estou aqui com uma grande amiga minha. E Seichonoye também, raiz, né? E nós vamos dar início ao nosso vídeo fazendo o comentário da lição do dia, né? A lição do dia é a lição 125 que declara: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Que este dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é a vontade de teu Pai que ouças o seu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo o mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Esse mundo mudará através de ti. Olhem essa frase, né? Então, o mundo só pode mudar através da nossa própria mudança. Nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Nenhum outro meio pode salvar o mundo, né? Pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai pela sua própria vontade. Para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele quem? O Filho de Deus, eu e você, né? O Filho de Deus que é perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, ele só é conduzido pelo amor e não pela força. Aí ele completa, ele não é julgado. O Filho de Deus, eu e você, não somos julgados, né? Somos apenas santificados. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo, né? Então, o que são os pensamentos mesquinhos e o que são os desejos pessoais? São a voz do ego. São a voz que vai falar do ego, né? Não nos julgamos, eu terminei essa frase, né? Sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo, isto é, do verbo de Deus. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece, o mundo não conhece o Filho de Deus. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus, né? Então, em quietude hoje eu recebo o verbo de Deus, né? E para eu receber o verbo de Deus, o que eu terei que fazer? Entrar em meditação, né? Para que eu possa escutar Deus. Lembrando que a oração é falar com Deus e a meditação é ouvir a Deus, né? Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. É aquilo que a gente falou ontem. Nosso Pai está falando o tempo inteiro. O problema não é o nosso Pai falar ou não falar. O problema é que nós optamos por não ouvir, né? Então, isso é uma escolha nossa.
Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Então, hoje que você não se julgue. Claro que o dia está terminando, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas que você não se julgue. E que amanhã também você não se julgue. E que depois de amanhã também você não se julgue, tá? Que você leve esse ensinamento para a sua vida. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo... Opa, perdão, tô lendo de novo. A sua voz quer te dar o teu santo verbo para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Então, quando você escuta, quando você aprende, quando você obedece, quando você coloca em prática, então você começa a espalhar para o mundo a boa nova. Você começa a ensinar a todas as outras pessoas tudo aquilo que você aprendeu. Pelo mundo, as boas novas da salvação e do santo tempo da paz. Reunimo-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente, em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente. Quer dizer, devolvesse a mente de Deus à tua mente, tá? Para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti, enquanto passaste algum tempo vagando longe dele, né? Vagamos como o filho pródigo, tá bom? Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Quem é que mantém ilusões na minha mente sobre mim mesma? O ego, certo? Então, quem mantém os pensamentos ilusórios a meu próprio respeito é apenas a minha mente egóica, tá? Na minha mente crística, eu sei exatamente quem eu sou. Não tem erro, tá? Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele. Isto é, que não tenha a ilusão da separação. A despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Então, deixa eu repetir porque a frase ficou picada. Ele conhece o seu filho e a sua vontade. Ele conhece o seu filho e a sua vontade, a vontade de Deus, é que o seu filho permaneça como parte dele, Deus. A despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje, ele fala contigo. Quem? Deus Pai. A sua voz aguarda o teu silêncio, tá? É o teu silêncio, é você que vai ter que ficar quieto, mudo aí hoje. Olha só, que pena que esse vídeo não foi gravado antes, né? Que pena, né? Mas não foi possível. Então, você vai ficar mudo hoje depois que você assistir o vídeo, tá? Pois o verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Quais são os seus desejos sem significado, meu querido, minha querida? São os desejos do seu ego, tá? Porque os bons desejos da sua alma, que vão chegar até você através da voz que fala por Deus, que é a voz do Divino Espírito Santo, não são desejos vãos. São desejos bons para você, para a natureza, para toda a humanidade, para o seu vizinho, para os seus familiares, né? São desejos absolutamente construtivos. Estou tomando aqui uma água de coco que tem gosto de qualquer coisa menos de água de coco. Muito bem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. A voz que fala pelo Criador é a voz de quem, meu querido, minha querida? Se você respondeu que é a voz do Divino Espírito Santo, você acertou. Eu já dei a dica para você que 90% das perguntas que eu faço nestes vídeos tem como resposta o Espírito Santo. Então, se você respondeu o Espírito Santo, você acertou. Parabéns. Tá? Então, é a voz pelo Criador.
3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos que estarão a parte do tempo em que escutas o mundo e, ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Então, meu querido, a escolha está nas tuas mãos, né? Você que vai ter que escolher. Você vai ter que priorizar. Você vai ter que separar um tempo para você fazer isso. A essas alturas você já fez, suponho. Escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que as tuas mãos. O seu amor é tudo o que tu és e o que ele é, o mesmo que tu e tu o mesmo que ele, né? Lembrando que a lição de ontem declarou que eu me lembre que eu sou um com Deus, em unidade com todos os meus irmãos e com o meu ser, na santidade e na paz que duram para sempre. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade da vontade e de propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em quietude, escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu Filho e que tu nunca deixaste o teu ser. Tá? Então, a separação, ela foi uma grande ilusão. Você nunca deixou o teu ser real. Você nunca deixou a casa do seu pai, tá? Deus nunca deixou o seu filho e você nunca deixou o seu lar em Deus. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra a não ser esta: deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Isso é forte, né, gente? Isso é muito forte. A vontade de Deus Filho. Vocês percebem essa expressão? Na Trindade você tem Deus Pai, Deus Filho e tem o Espírito Santo. Então, é Deus em 3 acepções, em 3 formas. Então você é Deus Filho. Vocês já pensaram nisso? A gente vem para os eventos da Seichonoye e ouve isso todas as aulas, a aula inteira, né? Mas vocês já pensaram que bonito isso vir aqui no nosso texto? Olha, tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Então você é Deus, meu querido. Os seus pensamentos são criativos. Você não tem pensamentos neutros. Todos os seus pensamentos, passados, presentes, futuros, paralelos, estão criando a sua realidade. Olha a sua responsabilidade. Você é o poder no seu mundo. Você é Deus Filho. Você se esqueceu disso, mas agora você está se lembrando e sendo gentilmente lembrado pela voz que fala por Deus dentro de você. E foi essa voz que colocou você na frente desse vídeo hoje, assistindo esse vídeo, né? Vocês sabem disso. Hoje, a passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra-te mesmo de que tens um propósito especial para este dia, receber em quietude o verbo de Deus. Então eu pergunto para vocês, meus queridos, minhas queridas, o que mais podemos querer a não ser
recebermos em quietude o verbo de Deus. Imagina Deus falando com você o dia inteiro. Come isso, vai para cá, vira para a direita, vira para a esquerda. Por sinal, fiz uma viagem excelente, tá? Fiz uma viagem excelente, a viagem foi ótima. Só que eu levantei cedo pra caramba e enfim, tá? Então, por isso também que o vídeo só tá saindo essa hora, mas eu lembrei de avisar ontem, né? Então é isso, gente. Em quietude recebemos hoje o verbo de Deus. Como é que você vai praticar isso com a sua criança interior hoje? Bom, você recebe o verbo de Deus. E aí você vai lá e conta pra ela, tá? Então você pode perguntar pra ela o que hoje a está afligindo, pedir a orientação do Divino Espírito Santo e depois se visualizar que você está sentado lá num sofá. No meu caso, um sofá rosa, todo de pelúcia, com a sua criança interior, e você vai contar para ela sobre o verbo de Deus, tá? Lembrando que a gente está fazendo um treinamento de primeiro estabelecer a sua relação com a sua criança interior, como o John Bradshaw ensina no livro dele, como aquele mago, aquela figura que representaria, num primeiro momento, o seu eu superior, tá bom? Muito bem. Bom, continuamos o nosso vídeo com o texto da Mary Ann Williamson, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. Hoje estamos no dia 125 e ela escreveu um texto muito forte e um tanto duro de ser lido. Ela hoje escreveu pra gente um texto sobre o câncer, a doença, tá? Então, o nome do texto, o título do texto é Sobre o Câncer como uma Metáfora, né? Vocês se lembram que ontem eu falei com vocês sobre o simbolismo das coisas que estão no nosso entorno? Os defeitos do seu carro como um símbolo, as suas doenças como um símbolo da sua desconexão com Deus, símbolos que aparecem nesse holograma para nos chamar a atenção a respeito do que está acontecendo dentro de nós, né? Já que esse holograma, ele é a manifestação exterior do nosso interior. Então, ela traz esse texto sobre o câncer como uma metáfora, né? Como um símbolo, né? Então, olha o que ela diz. Uma célula cancerosa é uma célula que enlouqueceu. Ela se desconectou da sua inteligência natural. Ela se esqueceu que ela está aqui para colaborar com as outras células, que ela existe para servir ao funcionamento saudável de um sistema do qual ela é parte, do qual ela faz parte. Ela se separou do órgão ao qual a natureza a atribuiu, juntando outras células tão doentes quanto ela para construir o seu próprio reino num mundo separado. O falso reino, o tumor maligno, busca preservar a si mesmo ao crescer mais a partir de si mesmo, né? Ao crescer descontroladamente. Então, ele ameaça não apenas o seu hospedeiro, mas também ameaça a si mesmo, né? E se vocês imaginarem a vida de um parasita, né? Um parasita, ele tem uma tarefa difícil, porque ele ameaça o hospedeiro, né? Então, ele tem que ficar ali se desenvolvendo bem, mas não muito, porque senão ele mata o hospedeiro, não é isso? O câncer é isso, né? Chega um momento que morre todo mundo. Morre o hospedeiro e morrem as células cancerosas, né? Cancerosas. E isso não é simplesmente uma descrição das células no corpo. É também uma descrição da malignidade emocional da raça humana, que se separou da sua inteligência natural. Essa malignidade emocional, ela ameaça o todo da humanidade, assim como a doença do câncer ameaça um corpo. Nossa doença é a falsa crença de que nós estamos separados uns dos outros, de Deus, do resto da vida.
não tendo nenhum senso de responsabilidade ou amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, qualquer ser, né? Além daqueles beneficiários selecionados da nossa bondade. Essa distorção do verdadeiro senso do self, do ser, né? É um câncer que vai levar à destruição da nossa espécie. Ela nos tenta a esquecermos da nossa função como colaboradores uns dos outros, na promoção do funcionamento saudável do todo, do qual nós fazemos parte, somos parte. E isso será curado nos nossos corpos e no nosso mundo, à medida em que retornarmos aos nossos seres naturais. Queria dizer para vocês, primeiramente, que achei a visão da Mary Ann um tanto quanto sombria, né? Então, eu acredito que nós estamos à beira de manifestarmos o nosso eu sem ego, né? E esse seria, sim, o processo da ascensão planetária, né? Nós nos libertando dessa programação viral, que é a programação da ilusão da separação, que é a programação do sistema de pensamento do ego. Então, eu, diferentemente dela, eu não acredito, de forma nenhuma, que o ser humano, que a raça humana tenha uma malignidade inerente. Eu acredito que nós temos, ao contrário, uma benignidade inerente que está encoberta pelo sistema de programação do ego, que foi instalado nas nossas mentes e do qual nós estamos nos libertando vagarosamente, trabalhando dia após dia aqui com o nosso trabalho, né? E o que a gente vê aqui na Seichonoye é a mesma coisa, é uma libertação do sistema de pensamento do ego, né? Hoje nós tivemos um dia cheio de atividades, cheio de palestras muito bonitas, né? E eu não vou deixar de pegar esse gancho e de falar para vocês a respeito do que eu vivi hoje aqui e trazer isso para vocês, né? E como essa coisa, né, da prosperidade, ela é uma coisa que nos fere quando nós somos crianças, né? A gente não ter, a gente olhar para o coleguinha e o coleguinha tem, a gente não tem, e a gente é criança, a gente não entende o motivo. Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele nasceu num lar abastado e eu nasci num casebre? Por que que o pai do meu amigo vem buscar ele num carro e o meu pai é alcoólatra e abandonou a minha família? A gente não entende, né? Mas a pobreza, enquanto um aspecto externo da nossa crença no princípio da escassez, que é absolutamente do ego, né? A pobreza, como eu postei hoje na fotinho lá no Instagram, a pobreza é um reflexo da nossa crença na separação, da nossa ilusão de separação. Então a pobreza, ela precisa ser erradicada. Ser pobre não é espiritual, ao contrário do que a gente possa pensar. Uma pessoa pode sim resolver abrir mão de todas as riquezas do mundo para buscar Deus numa outra forma, mas isso é uma opção dela. Ela já teve a possibilidade de criar a matéria e ela transcendeu essas necessidades. Nós não estamos nesse ponto, não vamos falar disso, né? Então eu quero falar hoje das dores que a pobreza, que a falta de recursos, que a escassez trouxeram pra gente nas nossas infâncias. E é esse o pedido que eu vou fazer para vocês como dever de casa. Escrever tudo de ruim, eu acho que eu já pedi isso, e se já pedi, vou pedir de novo. Escreva tudo de ruim que você ouviu sobre o dinheiro quando você era pequeno, né? Você provavelmente ouviu que os ricos são maus. Você provavelmente ouviu a seguinte frase: eu sou pobre, mas sou honesto. Ah, tá. Mas o bom é ser rico e ser honesto. Porque nós podemos ser ricos e sermos honestos. E nós podemos ser pobres e sermos desonestos. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem outra também que é muito boa, que eu sou pobre, mas eu sou limpinho.
Então queremos ser ricos e limpinhos, né? E aí quando você é rico, você tem dinheiro para pagar uma boa faxineira para limpar a sua casa, se você não gostar de limpar, e você ainda está movimentando a economia. Ah, Jaque, mas aí você está falando que a gente tem que ter empregados domésticos? Eu não tenho nada contra os empregados domésticos. Eu não tenho nada contra, eu estou movimentando a economia, eu estou pagando, estou assinando a carteira, estou pagando o INSS, estou pagando o FGTS, estou ajudando uma pessoa a subir na vida, né? Então que nós possamos ser ricos, honestos, limpinhos, dignos, merecedores de amor, como a gente falou anteontem, né? Então a gente tem que pegar essas crenças infantis com relação ao dinheiro, porque essas crenças infantis, elas estão, infantis que eu digo, que nós ouvimos na nossa infância, e infantis também porque são egóicas, né? Porque são reducionistas, porque não estão falando da verdade. Não estão falando da verdade. Não estão demonstrando a verdade. Então, você estar unido a Deus é você estar no fluxo. E quando você está no fluxo, nada te falta. Nada te falta quando você está no fluxo. Porque você está consciente da sua conexão com o seu Criador. Ah, Jaque, então você está querendo dizer que se eu estou no fluxo, eu estou chegando na concessionária, comprando uma Ferrari de R$1,5 milhão? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ter mais do que o suficiente para prover as suas necessidades, para você poder desenvolver o trabalho que você precisa desenvolver nessa encarnação. Né? Na Seichonoye, nós somos incentivados a manifestar Deus na Terra. Na Seichonoye, nós somos incentivados a fazer um trabalho que contribua para a iluminação e a expansão da consciência humana. Eu hoje vi no slide lá, eu ia tirar foto, mas eu não dava para ler o slide por causa da iluminação, então não dava nem para publicar no Instagram, porque não dava para ler o que estava escrito no slide. Mas o preletor projetou o slide com a seguinte frase do nosso Mestre Jesus Cristo: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu estou contribuindo para o outro, e se é importante para mim vir aqui, estar aqui nesse resort maravilhoso, eu vou botar fotos amanhã quando tiver de dia, for para a praia, vou postar as fotos. Estar aqui com os meus amigos, estar aqui em celebração, estar aqui estudando, estar aqui me abastecendo dessa energia de prosperidade, então Deus vai me prover. Ok? E porque tudo que eu aprender aqui, eu vou compartilhar com vocês também, né? Então, hoje nós ouvimos as pessoas que vêm e dão as aulas, ou as pessoas que vêm e dão seus relatos de experiência, elas invariavelmente falam de que maneira elas começaram a dar para o mundo, a retribuir para o mundo tudo aquilo que começaram a receber. Porque dar e receber são, na verdade, um só. Porque eu aprendo aqui também que se eu quero receber, eu tenho que aprender a dar. Então, o que eu vou dar? Eu vou dar o que eu estou aprendendo. Eu vou dar um novo ser, eu vou dar a minha transformação. O preletor, hoje o presidente da Seichonoye no Brasil, ele deu uma aula hoje falando que a primeira coisa que a gente precisa fazer se a gente quer ser próspero é fazer lá o que o nosso mestre nos ensinou, que é uma reforma interior. Que você precisa aprender a se conhecer. Então você vai lá conversar com a sua criança interior e ver com a sua criança interior quais são as crenças que ela tem a respeito de dinheiro, que estão impedindo hoje a sua prosperidade. Porque provavelmente são as crenças familiares, são as crenças do entorno, né? E aí, eu tenho que partir para a minha reforma interior. O que é a minha reforma interior? É eu me conhecer, eu ver os meus defeitos de caráter e eu falar, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser assim, né? E aí eu peço a Deus para me ajudar, porque eu não vou conseguir mudar sozinha, né? Não vou conseguir mudar sozinha. Mas se eu pedir ao Divino Espírito Santo para me ajudar a mudar, por favor, meu Divino Espírito Santo, me ajude a eu parar de falar mal dos outros. Por favor, meu Divino Espírito Santo, me ajude a eu não ter mais ressentimento ou inveja da prosperidade alheia. Por favor, meu Divino Espírito Santo, remova de mim essa crença de que de que rico é corrupto. Isso é uma crença, né?
E aí, quais são os meus preconceitos com relação ao dinheiro? Aqui, essa semana, alguém escreveu, não me lembro se foi Thaís, que botou o comentário no YouTube falando que eram tantas brigas por dinheiro dentro da casa dela quando ela era criança, que ela tomou a decisão de que se era pra brigar, então ela preferia não ter dinheiro. Porque ela juntou briga, conflito, ela fez um casamento entre conflito e dinheiro. Não! O conflito não é entre casamento e dinheiro. O conflito é entre... casamento e dinheiro não, gente. Perdão. O conflito não é entre brigas e dinheiro. O conflito é... Depois eu vou ter que pensar por que eu falei isso, né? Casamento e dinheiro. Eu tô com uma amiga minha... Eu vim pra cá com uma amiga minha que é advogada de direito de família, de direito sucessório. Né? Então, vocês imaginam que ela é especializada em brigas por dinheiro e em família. Mas, enfim... Então, o que acontece? A associação é entre dinheiro e conflito. Dinheiro e conflito, dinheiro e conflito. O conflito não é entre dinheiro e briga. A união não é dinheiro e briga, não. A união é dinheiro e a cabeça dos meus familiares sobre o dinheiro. Porque o dinheiro ele pode ser uma fonte de cura, ele pode ser uma fonte de união, ele pode ser uma fonte de coisas maravilhosas. Você chega no resort e tem um monte de gente que tem dinheiro para estar aqui, para pagar aqui, e as famílias estão unidas. Então, o dinheiro pode ser uma força de união. Mas na cabeça da Thaís, eu não me lembro se foi a Thaís que falou, se não foi, eu não estou me lembrando quem foi. Então, na cabeça dessa aluna ficou assim... Dinheiro traz separação, dinheiro traz briga, então as pessoas se separam por causa do dinheiro. Isso é mentira. Então a gente tem que ressignificar isso, porque o dinheiro pode ser uma força de união. Então, se eu posso perceber o dinheiro como uma força de união, ou posso perceber o dinheiro como uma força de separação, então que eu possa perceber o dinheiro como uma força de união. Que as pessoas possam ficar em paz, né? E que mais importante de tudo, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, é que a mensagem que a gente aprende aqui na Setionoye sobre a prosperidade é uma mensagem muito bonita, porque é uma mensagem de você vai trabalhar e você vai criar. E você vai literalmente criar. Você vai criar um serviço, você vai criar um emprego no lugar onde você vai poder fazer o maior número de pessoas felizes. Você vai criar algo que você vai utilizar para contribuir com a humanidade, que só você pode fazer, só você sabe fazer. Você vai criar uma maneira de ajudar o próximo. Você vai criar uma maneira de abençoar a vida do próximo. Você vai criar uma maneira de ser uma força de contribuição, para usar uma palavra do Access, na vida do próximo, tá? Como eu posso ser contribuição na sua vida hoje, né? O que se requer para que eu seja uma boa contribuição na vida dos meus alunos, na vida dos meus spec ouvintes, como eu brinco com vocês, no dia de hoje, né? Não é? Então é isso. E aí a gente vê e chega lá em várias crenças, em várias loucuras, em várias maluquices, que em algum nível elas vão ser familiares, em outro nível elas vão ser compartilhadas por um povo, em outro nível elas vão ser compartilhadas por uma religião. Nós falamos aqui anteontem sobre o dom que os judeus têm para manifestar dinheiro, para construir coisas, para criar coisas no mundo, e isso é maravilhoso, né? E a gente vai ver também que isso foi usado contra eles lá na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Porque o que os nazistas diziam para o povo alemão? Que a Alemanha estava em crise por culpa dos judeus. E aí os judeus começaram a ser odiados, porque os judeus tinham dinheiro. Então o que os alemães ouviam? A mensagem subliminar era: você não tem dinheiro porque tem um judeu te roubando. E isso é mentira, né? A gente leu anteontem essa ideia do Robin Hood. Você não tem porque tem alguém te tirando. Não, meu querido, não, minha querida. Você não tem porque você tem bloqueios na sua consciência que impedem você de expandir a sua consciência até que você chegue no nível da frequência da abundância e da prosperidade.
Talvez você tenha grandes preconceitos com dinheiro, que você aprendeu lá quando você era bem pequeno. Talvez você tenha visto seus pais, seus familiares brigando por causa de dinheiro, como a colega viu. Talvez você tenha entendido que de alguma maneira o dinheiro não era lá uma coisa muito espiritual. Você acreditou nisso. E aí eu lembro a vocês do livro que a gente começou a ler no início do ano. Forma versus conteúdo, sexo e dinheiro, uma análise lá do Dr. Kenneth Wapnick com o ponto de vista de um curso em milagres. Então o dinheiro é neutro, o corpo é neutro, o sexo é neutro, é tudo neutro. Qual é o uso que eu vou fazer do dinheiro que eu ganho? Eu vou usar o dinheiro que eu ganho para movimentar a economia e pagar o meu seminário e vir para o resort e fazer coisas boas? E ainda contar para os meus alunos o que eu estou aprendendo aqui? Ou eu vou usar o meu dinheiro para me drogar? Eu vou usar o meu dinheiro para multiplicar o dinheiro, para multiplicar a abundância, para multiplicar o bem-estar do maior número possível de pessoas? Ou eu vou pegar todo o meu dinheiro e guardar embaixo do colchão e não vou dividir com ninguém? Né? Eu li outro dia um post do meu professor de psicanálise que eu me acabei de rir, porque ele dizia assim... Eu não vou me lembrar e eu não posso pegar porque tá na conta desse telefone que eu tô gravando o vídeo. Mas ele dizia alguma coisa assim... se você não for... Nem tem problema você não pegar o desconto, né? Porque aí você não gasta o dinheiro. Se você não comprar, você não vai ter dor de cabeça. Se você não amar, você não vai ser traído. Né? Mas ele dizia de uma forma tão engraçada que era mais ou menos assim... imagina que você quer muito comprar uma coisa, mas aquela coisa não tem um desconto, né? Então você fala, bom, não posso comprar. E aí ele falava assim, bom, se você não comprar, então nem importa que não tenha desconto. Porque se você não comprar, você economiza tudo, né? Se você não comprar, se você não viver, o resumo da mensagem era esse. Se você não viver, você não gasta dinheiro, olha que beleza. Se você não viver, se você não fizer nada, você não gasta o seu dinheiro, não é bom? E aí, como é que fica a sua vida? Porque esse movimento que a gente faz através da vida, ele invariavelmente ele vai depender de dinheiro. Eu não tô aqui advogando que você tem que ficar milionário com a lei da atração, não é isso. Eu estou aqui advogando que, em primeiro lugar, nós temos que curar as nossas feridas emocionais com relação ao dinheiro. E aí, se eu for olhar para as rejeições que eu passei na minha infância por causa de dinheiro, para os abandonos que eu passei na minha infância por causa de dinheiro, e agora para as humilhações que eu passei na minha infância por causa de dinheiro, ou pela falta de... Eu conheço gente rica que sofreu preconceito por ser rica. E conheço gente pobre que sofreu preconceito por ser pobre. E aí? E aí, se a gente for olhar sob esse ponto de vista, né? Ontem, eu por fim consegui acabar de ver o último vídeo que o David Wilcock postou, né? E ele falou um negócio muito engraçado. Ele deu uma opinião dele, né? E eu me acabei de rir, mas ele deu a opinião de um jeito muito engraçado. Ele falou assim, essas pessoas que estão vendendo para você um curso para te ensinar a ficar milionário através da lei da atração, elas no fim das contas vão ter que te ensinar a você vender cursos para outras pessoas ficarem milionárias com a lei da atração, né? Porque uma das coisas que a gente aprende aqui, que na minha opinião é das mais importantes aqui na Seitonoye, é que se você quer manifestar $1 milhão, você vai ter que ter um propósito para esse $1 milhão. Porque senão não vai vir. Então, eu quero agora, meu Divino Espírito Santo, manifestar $1 milhão na minha vida. Aí o Espírito Santo pergunta para mim, mas para que você quer isso? Eu quero montar um centro de reabilitação, de cura, como é que se diz?
de um lar de adoção para todos os gatos do Rio de Janeiro, para cuidar, tirar todos os gatos das ruas do Rio de Janeiro, cuidar deles, vacinar eles, castrá-los, botar eles lindos, dar banho, vacinar, vermifugar e botar para adoção. Eu quero $1 milhão. Talvez eu receba. Porque o meu propósito é ajudar. O meu propósito é trazer bem-estar para a humanidade. O meu propósito é ajudar os animais e ajudar as pessoas também. E fazer um animal sem dono, um animal sem lar e encontrar uma pessoa que queira muito um animal. Então, para que você quer $1 milhão? Ah, eu quero $1 milhão porque eu quero comprar um iate para botar em Angra dos Reis com mulheres maravilhosas seminuas no meu iate, tirar fotos e postar no Instagram e aí todo mundo vai me achar o máximo e aí talvez alguém goste de mim. Então eu acho que vai ser difícil. Você não tem um propósito. E você não tem nenhum propósito bom. Você não tem um propósito para ajudar os outros. Então o que a gente aprende aqui é que se o seu desejo for sincero, o seu desejo for verdadeiro, você tiver pedido a Deus para se alinhar com Ele primeiro, com o teu propósito, com a tua manifestação divina nessa vida, então os recursos vão vir para você. E esses recursos podem ser uma nota de R$10 para você poder tomar um copo d'água no momento que você está morrendo de sede, como podem ser $1 milhão para você abrir o centro de reabilitação de gatos. Que não é o meu propósito nessa vida, não é. Né? Vocês estão entendendo? Então aí é que a coisa ela começa a ficar um pouco capciosa, né? E se eu não olhar para as minhas crenças limitantes a respeito do dinheiro, se eu não olhar para as feridas emocionais que a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro, na maioria das vezes a falta, mas no excesso também, trouxeram para minha criança interior, a minha criança interior vai continuar me deixando no mesmo patamar financeiro de sempre. E aí você vai ter crenças genéticas. Uma delas, por exemplo, é que você não pode ir além do que os seus pais ganharam. Então, se seus pais ganharam 1.000 por mês, você vai ter que ganhar 1.000 por mês. Você não pode, você pode até ganhar 2.000 ou 3.000, mas você não vai poder ganhar 100.000 por mês, porque isso seria, entre aspas, uma traição com a sua linhagem familiar. E você poderia começar, por exemplo, a ter um sentimento de não pertencimento. E isso tá lá na sua criança interior, bem guardadinho, né? Você não vai poder ir além. Você não vai poder ir além do que a religião disse para você que você poderia ir. Você não vai poder ir além do que as mensagens da sociedade disseram para você que você poderia ir. E isso tá bem guardadinho aí. Então você vai fazer 500 cursos de lei da atração e eu vou dizer para você o que você vai ganhar. Você vai ganhar um rombo na sua conta bancária de todos os cursos que você pagou para poder aprender a lei da atração. E talvez você ainda fique muito irritado com o professor, porque ele prometeu que você ganharia, como disse o David ontem, né, que eu estava assistindo ontem, né, que se você escrever um cheque em seu nome com $1 milhão, então vai aparecer $1 milhão na sua vida. Não é assim que a coisa funciona. Ainda que o domínio dessa criação da matéria, o domínio dessas leis de criação seja algo que nós viemos aprender a ter aqui na terceira dimensão, no metaverso, na Matrix. Então, nós viemos sim para aprender isso. Então, é bom que trabalhemos para aprender. Curar a criança interior dessas crenças negativas, horrorosas, egóicas, simplistas, mentirosas, é um excelente começo para gente. Então, o seu dever de casa hoje é você fazer uma listinha a respeito de como você, durante a sua infância, se sentiu rejeitado, humilhado, abandonado, traído, injustiçado por causa de dinheiro. Tá? De que forma isso se expressou na sua infância, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha vergonha quando eu era criança porque as outras crianças levavam um lanche melhor do que o meu lanche. E às vezes eu nem lanche tinha para levar. Eu tinha vergonha. Então, isso é uma crença aí que envolve o padrão de escassez, né? Então, é essa lista que eu quero que você faça no dia de hoje, tá bom? Hoje, nós vamos lembrar a nossa lição, em quietude, recebo hoje o verbo de Deus e veja o que Deus vai falar com você aí sobre tudo isso. Até segunda a gente fica falando de prosperidade, porque eu vou trazer para vocês
um pouco do que eu tô recebendo aqui nesse seminário maravilhoso, com pessoas maravilhosas, com pessoas abençoadas. Tá bom, meus amores? Eu fico por aqui hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.